Bem-vindos à atualização das notícias nacionais aqui na Rádio TV Saldoano. Começamos hoje com o título dos rebelados de Cabo Verde. Querem preservar casas de palha para atrair turistas. 2 anos após o incêndio que destruiu 8 casas de palha, moradores dos rebelados, comunidade que preservou tradições durante décadas em Cabo Verde, queixa-se de uma diminuição do turismo prejudicado quem vive da arte. Os turistas chegam, mostram fotografias e perguntam pelas habitações. Atrativo da aldeia, traço, entretanto, território de uma história única com mais de 80 anos, explica Gracelinda Ribeiro, presidente da Associação de Arte e Cultura dos Rebelados. Antes, os visitantes chegavam, viam estas casas, ouviam histórias e compravam arte. Agora, muitos que vêm com este propósito não encontram as habitações nem se aproximam. Seguem caminho, lamenta o dirigente de 31 anos, numa comunidade com muitas necessidades. Cada visita conta. O turismo sustenta a vida de famílias que dependem exclusivamente da arte. Sem visitantes não há vendas, acrescenta, entre blocos de cimento espalhados e trabalhadores a preparar a reconstrução da aldeia. Algumas casas estão quase concluídas, faltando apenas os telhados. Resistem ainda as duas últimas casas de palha que antes se alinhavam lado a lado, formando a imagem que os visitantes mais procuram. E sim, avançamos com mais atualizações com as eleições. Recenseamento antes das legislativas em Cabo Verde termina na quinta-feira. O recenseamento eleitoral para as eleições legislativas em Cabo Verde terminam na quinta-feira, informou hoje a Comissão Nacional de Eleições do Arquipélago, tendo em conta a votação marcada para 17 de maio. Em comunicado, a Comissão Nacional de Eleições esclareceu que o dia 12 de março é o último dia para efetuar o recenseamento eleitoral, bem como para proceder à atualização ou transferência da inscrição, apelando aos cidadãos no país e na diáspora para regularizarem a sua situação. De acordo com o calendário do processo eleitoral, a suspensão do recenseamento entra em vigor a 13 de março e mantém-se até o dia das eleições legislativas, 17 de maio, período durante o qual não são permitidas novas inscrições de eleitores. Ainda segundo o cronograma eleitoral, entre 28 de março e 7 de abril, vai decorrer o prazo para a apresentação das candidaturas nos círculos eleitorais perante o magistrado judicial da comarca. O processo prossegue em abril com o sorteio das listas admitidas para determinar a ordem nos boletins de voto, marcado para 17 de abril e com a definição do número de localização das assembleias de voto pela Comissão Nacional de Eleições até 22 de abril no território nacional e até 27 de abril no estrangeiro. A campanha eleitoral arranca a 30 de abril e termina no dia 15 de maio. 2 dias antes da votação, o voto antecipado está previsto para o período entre 10 e 12 de maio. O presidente do Movimento para a Democracia, o MPD, e primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva, no cargo desde 2016, candidata-se a um terceiro mandato consecutivo, enquanto o Partido Africano da Independência de Cabo Verde, o PICV, principal força da oposição, apresenta o seu presidente e autarca da capital, Francisco Carvalho, para tentar voltar ao poder. Os dois partidos têm governado o país desde as primeiras eleições livres em 1991 e ocupam atualmente o Parlamento com 38 deputados do Movimento para a Democracia, o MPD, e 30 do Partido Africano da Independência de Cabo Verde, o PICV, cabendo ainda a União Cabo-Verdiana Independente e Democrática,
o CID, que ambiciona ter um papel relevante num eventual cenário sem maioria absoluta. Prosseguimos ainda com mais atualizações das notícias nacionais. Desta trazemos o título de São Vicente. O workshop destaca a importância da informação para desmistificar e promover a saúde da mulher. A Associação de Mulheres Empresárias e Profissionais de Cabo Verde promoveu hoje, no Mindelo, um workshop sobre a saúde feminina, abordando a menopausa, incontinência urinária, com o objetivo de informar e esclarecer dúvidas sobre estes temas. Entretanto, o encontro procurou sensibilizar e informar as participantes sobre questões ainda pouco discutidas ou envoltas em mitos, entre as quais a menopausa, abordada pela ginecologista Nadine Ribeiro. A médica explicou à imprensa que um dos principais desafios continua a ser a falta de informação adequada sobre esta fase de vida da mulher. Segundo a mesma fonte, persistem ainda muitos mitos associados à menopausa, frequentemente vista com o fim da vida ou como uma fase negativa. No entanto, frisou, trata-se de um processo natural que pode ser vivido de forma saudável. É uma fase normal da vida da mulher e pode ser uma das melhores, desde que ela esteja bem informada e tenha os cuidados necessários, afirmou.